O que é ser estratégico? Ser estratégico é fazer aquilo que precisa ser feito. E as empresas sabem definir temas estratégicos em suas reuniões? Eu acho que elas até sabem, mas o problema é você ficar rígido em seguir aquela regra clássica de uma pauta definida. E ser estratégico é pensar só a longo prazo e não envolver as questões do dia a dia, ou dá para pensar também o dia a dia? Não é só pensar a longo prazo, de jeito nenhum. As práticas de governança, quando desenvolvidas, podem ajudar as empresas a tomar ações estratégicas? Não só podem, como de fato elas ajudam. E tem saída para uma empresa que deseje ter uma agenda estratégica? Tem. A saída é a seguinte, você tem que levantar o que precisa ser feito, colocar ações e executar. O Tem Saída está começando, estamos em mais um episódio e hoje falando sobre o que é ser estratégico. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Como é que dá para uma empresa pensar de modo estratégico? O que precisa para isso? Precisa de uma boa vontade e as pessoas, encararem assim, o que eu preciso resolver na minha empresa. Esse tema é um tema super importante. Ele é um tema bem recorrente. E uma das coisas que eu vivo diariamente é isto, né? Quando você fala que você vai estruturar um conselho ou que você vai reunir os principais executivos para pensar estrategicamente a operação, o que vem na cabeça de início, né? Coisas de médio e longo prazo, como é que eu vou crescer, como é que eu vou ampliar, ou como é que eu vou vender, como é que eu penso o movimento do mercado, como eu me preparo para isso, o que eu quero nos próximos anos em termos dos produtos que eu vendo, como eu penso o futuro do meu negócio, está sempre um pouco relacionado com o médio, com o longo prazo e aquilo que você precisa fazer lá na frente, né? Então, quando, por exemplo, uma empresa vai fazer lá, se a gente pegar aquele script básico, vamos montar um plano estratégico. Uhum. Então, todo mundo vai lá, dedica um tempo para olhar a ideologia. Então, antes de começar, deixa ficar muito claro o que é a minha missão, quais são os meus valores, né? Qual que é o propósito do nosso negócio, enfim, deixa isso muito claro. Aí o segundo exercício agora eu vou olhar um pouco cenários de mercado. Como é que está o cenário econômico, o cenário financeiro, como é que está o cenário social, como é que está o cenário global, como é que é o cenário no setor, no segmento onde o meu negócio está encaixado, atua. Depois do cenário é muito comum fazer a famosa SWOT, né? Quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas fortalezas, o que tem de ameaça, o que tem de oportunidade. E aí, mediante esse exercício, você vai lá escrever o que são as estratégias que você quer para o teu negócio e, obviamente, tentar fazer um desdobramento dessas estratégias para as áreas da empresa. Então, quando você vai fazer o exercício meio que clássico de montar um plano estratégico, via de regra, você não vai fugir muito disso. Todo mundo faz esse exercício. Então, é comum você associar aquilo que é estratégico a dar uma parada para você pensar e fazer algumas projeções que, na melhor das intenções, você olha, deixa eu preparar o meu negócio para que eu consiga ter resultado, né? Agora, o que eu vejo que acontece? Esse exercício acontece, muita gente faz isso, muitas empresas fazem isso, sabe? Agora, tem umas coisas que acontecem, que eu acho que eu queria trazer um pouco de luz para isso, né? Que talvez isso crie na cabeça do sócio ou dos principais executivos que fazer um plano estratégico concentra tudo aquilo que deve ser feito de forma estratégica para a operação. Mas às vezes tem coisas do dia a dia, da gestão, da operação, do curto prazo,
que não estão rodando tão bem assim e que precisam de atenção. E que nem vai permitir, de repente, que o projeto seja colocado em prática. Não é? Vou te dar um exemplo que me veio aqui agora. Tem um conselho que eu participo há algum tempo, e lá atrás, no início, quando a gente formou essa estrutura, a ideia era que o conselho pudesse ser o guardião das estratégias. Então, não vamos discutir sobre operação, não vamos discutir sobre gestão, vamos reservar esse tempo para a gente poder ter uma agenda macro lá do conselho, vamos olhar para isso. Aí começamos o conselho, elaborava a pauta, tudo bonitinho, etc. Começamos a reunião. Quando a gente olhava, a gente estava falando de problemas do dia a dia da operação, o que é muito comum em empresas familiares de dono, e sobretudo quando o sócio ele é gestor, seja a porta da reunião 1 ou a porta da reunião 2, como você está vivendo aquilo, você está falando da operação. É muito comum você cair no dia a dia das coisas da operação. E nesse caso em especial, o ponto era o seguinte, a equipe de vendas não estava redonda, a área comercial não estava redonda, a forma de contratar pessoas e de treinar pessoas também para a área comercial e outras áreas da operação lá, não estava redonda, e isso estava dando muito impacto, porque você até parava para pensar um pouco o que eu quero para frente, mas você não tinha um corpo de pessoas desenvolvidos ou capacitados para fazer as ações necessárias para você seguir com o teu plano. E então o estratégico para aquela empresa naquele momento, que toda hora vinha para o conselho, é o seguinte: nós temos que resolver essa deficiência que nós temos na área comercial. Não adianta ficar pensando se eu quero expandir o meu negócio, se eu fico no Brasil, saio do Brasil, se eu vou para um estado, se eu aumento, se eu diminuo, se eu incluo. Ok, isso faz parte da programação, mas aquilo que é básico para o resultado, nós estamos com um problema sério que toda vez vem para a mesa. Nós não sabemos recrutar, não sabemos selecionar, estamos com dificuldade de treinar e estamos com um problema muito grande no eixo da nossa área comercial que não está atendendo os objetivos. Então, se você não para resolver isto que está impedindo a operação, porque isso é coisa do dia a dia, a chance de você não conseguir resultado é grande. Então, o que é ser estratégico num momento como esse naquela empresa? É você pegar os líderes principais, atuarem em um plano, deixa eu resolver isto, porque se eu não resolver isso, eu não vou conseguir nem pensar como é que eu vou expandir. Básico, né? Não parece, né? Eu acho que é uma espécie de um mito que foi criado, Vanusa. Eu não sei te dizer direito, uma espécie de um mito de que no alto da pirâmide, no alto do Olimpo, a gente olha as coisas macro e as coisas para frente, e as coisas importantes que dão o direcionamento da empresa. Tá tudo certo, mas você tem coisas do dia a dia que se você negligenciar, você não vai nem ter fôlego para subir no alto da montanha e olhar para frente, né? Então, eu gosto de chamar a atenção para isso, sabe? O ponto estratégico é o que é ser estratégico. Ser estratégico é fazer aquilo que tem que ser feito. Se tem coisas que são emergentes, que você vê que está impactando ou que não estão desenvolvidas, e não importa se são coisas da gestão, é estratégico resolver, né? Eu gosto de fazer essa caricatura e dizer, ser estratégico não é só pensar nos grandes direcionamentos do rumo, resolver o que tem que ser resolvido. Mas será que não tem um pouco de, digamos assim, o executivo ele pensa, poxa, mas isso não é coisa para mim? Isso é para o pessoal mais né, do escalão abaixo. Não pode ter um pouco disso também? Olha, pode até ter. Mas se você pensar numa função executiva como uma função que tem que responder pela execução e pela produtividade, se isso não está adequado, esse executivo não está conseguindo deixar a equipe adequada ou tem alguns problemas de operação, é estratégico resolver. Sim. Né? Então, pode até ser que tenha assim, puxa, não vamos pensar nisso porque alguém vai resolver, né? Alguém lá de baixo vai resolver. E às vezes não tem alguém lá de baixo. Mas alguém tem que colocar alguém para resolver. Alguém ele sempre lidera alguém para resolver um problema da operação, né? Então, pode ser que você tenha um duplo problema aí, né? Não só com o problema em si, mas com um problema de liderança para tratar de resolução, né?
Tem um outro exemplo que eu lembrei aqui também, olha só que para tentar ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente desmistificar essa coisa do Olimpo trata só do estratégico, né? Estratégico de longo prazo. Foi uma outra intervenção que eu também participei, e ali era um conselho grande, era numeroso, e esse conselho estava sofrendo um pouco porque existia uma unidade dessa operação que ela estava muito deficitária. E essa unidade ela funcionava como um dreno lá na companhia. Então você tinha lá uns 3 ou 4 unidades de operação, tinha uma que estava muito crítica, e eu me lembro bem que foram praticamente 1 ano e meio num conselho, em reunião, tomando 60%, 70% da agenda do conselho para resolver o bendito problema da operação dessa unidade. Então, na época, eu cheguei próximo a esse conselho fazendo uma avaliação. Eu fui contratado para fazer uma avaliação do conselho. E nessa avaliação eu fiz uma entrevista com todo mundo e as pessoas reclamavam: puxa, mas o nosso conselho está muito operacional, né? Ainda está muito operacional. E naquela ocasião o presidente do conselho estava comprando essa agenda mais, entre aspas, operacional, porque precisava. O corpo executivo era um corpo executivo novo, eu vou contextualizar para todo mundo entender bem. Era um corpo executivo novo, estava se acomodando ainda, pegando o espírito de equipe, né? O financeiro, o CFO era novo, o CEO também estava lá 1 ano na posição, não era um tempo meio recente. E os conselheiros, como tinha muito conselheiro que tinha tido uma vida executiva, o presidente do conselho falou: deixa eu arregaçar as mangas, eu vou ter que ajudar um pouco essa turma a resolver essa operação, porque senão a gente não vai conseguir nem parar para pensar em outras coisas que a gente precisa. Então, durante um tempo, a atuação desse conselho ela foi quase que uma espécie de um comitê, de um departamento para ajudar uma solução para aquela operação. E isso o presidente do conselho segurou isso. E tá ok, não tá? E tá tudo certo. O fato é que as pessoas, quando eu cheguei e fiz a avaliação, elas reclamavam: não, mas o conselho aqui a gente está sendo abduzido pela operação, que estamos muita energia na operação, esse não é o nosso papel. Qual que é o ponto? Tá certo. Naquele momento, se ninguém olhasse para esse tipo de ajuda, talvez essa solução para aquela unidade demorasse e talvez ela nem acontecesse. Moral da história, final do ano. Passou lá 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. O conselho deu uma super contribuição para aquilo, dedicando 70% da agenda para estar junto com o executivo ali e ter ideias e resolver o problema. E acho que foi uma atitude super assertiva. Então, o que é ser estratégico nessa hora? É abandonar o executivo. Escuta, vai lá e faz. Eu estou aqui para fiscalizar, eu te dou a diretriz, fiscalizo, monitoro o que você tem que entregar. A sensibilidade daquele presidente do conselho, ele atuou muito forte nisso, e é um exemplo do que eu acho que tem que vir a ser uma pauta estratégica no conselho. Vamos fazer o que tem que ser feito, né? Você diria assim que antes de pensar a longo prazo, ou mesmo pensando a longo prazo, né? O pensar a longo prazo não tira de você o olhar para o agora. Então, fazer uma radiografia para ver se você pode dar aqueles passos no futuro, talvez falte um pouco disso, da radiografia atual da empresa. Se você sentar numa mesa com a perspectiva de pensar na frente, sem estar seguro do que está acontecendo agora, tem risco grande nisso. Esse é o jogo de olhar de curto, médio e longo, quando você trata, é estratégico ou não é estratégico. É como se existisse uma espécie de... como se fossem coisas antagônicas, como se fossem coisas opostas. O pensar na operação, na gestão, na execução, e o pensar estratégico no board, no conselho. É como se fossem coisas separadas e muito distintas. Essa postura, esse comportamento de separar e falar: essa pauta aqui, ela tem que ficar aqui, e essas outras pautas têm que ficar desse outro lado.
Não está errado pensar nisso, mas você tem que estar muito seguro de que a sua operação ela tem ações bem estruturadas para você conseguir colher. O resultado se colhe hoje, não se colhe no futuro, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem momentos que são emergenciais, momentos que são pontuais, e normalmente tudo que é emergencial e pontual é no curto prazo, ela não é no longo prazo, nem no médio. E se for estratégico, você detectou que tem alguma coisa que é estratégica no hoje, na operação, é importante se envolver. Não significa que o conselho, está falando de conselho aqui, né, vai ter que necessariamente arregaçar as mangas, descer lá com a execução. Sim. Não isso, mas dá uma atenção para que aquilo seja, que as ações tomadas resolvam os problemas. E você acha que nas empresas familiares é mais fácil colocar esse teu pensamento? Essa é uma boa pergunta. Te peguei? Pegou. Eu acho que é mais fácil você colocar. Sabe o que acontece, que eu vejo, né? Que acontece, o que eu vejo com frequência? Nas empresas familiares, quando você quer resolver, quando você quer criar uma reunião de diretoria, de gestão, ou quando você quer criar um conselho, existe uma idealização dessa pauta estratégica no conselho, né? Porque às vezes a familiar com o sócio gestor, ele está ali, ele está sabendo tudo o que acontece, ele está acompanhando. Então existe uma expectativa de que aquela reunião a ser construída vai trazer novidade, vai trazer um outro olhar para o negócio, vai questionar, vai trazer inovação, vai endereçar outras coisas. Então, é comum que o sócio da empresa familiar também crie essa mesma expectativa, sem mesmo conhecer, às vezes, e nunca ter tido a oportunidade de trazer para a sua própria empresa o que é separar a gestão de uma reunião de conselho. Ele cria expectativas de que vai vir pauta estratégica para os resultados melhorarem. Então, é mais fácil você dialogar, mas você tem que conviver com essa expectativa que também é criada. Eu vejo isso com muita frequência, sabe? A cabeça está bastante aberta para você poder ir direcionando. Agora, se você que está ajudando também embarcar e colocar essa separação de maneira clássica como ela acontece, aí está lascado. E como é que qual é o momento de você pedir ajuda de um terceiro, alguém que venha olhar tudo isso, como é que está acontecendo, se o conselho está pensando só lá na frente, ou de repente os executivos estão aqui precisando de um certo apoio, qual é o momento para isso? Assim, quem está de fora, né? Então, eu estou imaginando que você tem uma empresa lá e que pediu ajuda, né, para uma solução. Quem está de fora tem que ter esse olhar, Vanusa, de saber o seguinte: olha, se eu sou um conselheiro, se eu sou um consultor, se eu sou um advisor, enfim, qual é o papel que você está representando para ajudar aquela operação? Ele está falando de conselho, vamos imaginar que eu sou um conselheiro. Se eu sou um conselheiro e sento e junto com sócios e eu olho e eu não fico satisfeito com alguns processos, procedimentos, ferramentas, sistemas, se isso não está adequado para me dar informação, garantir informação para que a gente tome decisão, ou se está muito gritante alguma coisa nas áreas, numa área comercial, numa área financeira, numa área de operação, etc., que está gerando problema de resultado e eu não estou conseguindo avançar com as minhas estratégias, com a minha meta, tem que resolver. Isso passa a ser estratégico, né? Ser estratégico não é pensar para onde eu vou levar a minha empresa. É também, mas é resolver o problema dela. Então, o conselheiro que estiver junto tem que levantar a mão e trazer isso como um alerta, dizer, escuta, isso aqui é tema importante sim da nossa mesa e vamos resolver, mesmo que a gente não precisa estar lá junto com o executivo, mas nós vamos endereçar uma energia e acompanhar para que isso seja resolvido, né? Isso é bem aceito? Aí você perguntou, né, qual é o momento para isso?
a gente não tem bola de cristal para entender o seguinte: se dentro de casa sozinho, o dono, o sócio vai, nossa, eu preciso de uma ajuda para resolver. Não tem bola de cristal para te responder isso, né? Qual é o melhor momento? O melhor momento é o quanto antes. Né? Sabe aquela coisa, a chance é agora, a oportunidade é essa, o momento é já. Né? Então, o quanto antes. Se tem uma intervenção de alguém de fora e alguém de fora olhou, não pode entrar na mesma discussão de separar. Isso é operacional, isso é estratégico. Estratégico é resolver aquilo que vai garantir qualquer agenda que você tenha no futuro para a operação. Né? Tá. E isso é bem aceito quando você aponta, né? Aponta numa reunião de conselho, por exemplo. Você aponta, escuta aqui, estamos pensando lá na frente, mas a casa está desarrumada. Como é que nós vamos poder colocar isso em prática? Eu tenho um exemplo que foi super bem aceito isso. Não é sempre bem aceito. Não é sempre bem aceito, mas em alguns momentos é. Então, naquela avaliação que eu fui fazer lá dos conselheiros daquela empresa, os conselheiros reclamavam muito que eles estavam dedicando a sua energia para resolver temas da gestão. Sim. Então existia um desconforto. Naquela ocasião existia um desconforto. Escuta, eu não estou aqui para fazer isso. Mas tem um outro exemplo, que foi um exemplo, que eu acho que é um exemplo de bem sucedido. Era uma empresa também familiar, e era uma empresa onde o conselho, eram 3 sócios, né? Estavam começando essa estrutura, pediram uma ajuda para formar essa estrutura. Eles tinham feito lá um conselho da forma como eles imaginavam, pediram uma ajuda e falei, legal, então vamos lá, vamos estruturar. Então eu fiz lá um diagnóstico, fiz uma operação, falei, olha, primeira coisa que eu pensei, falei, eu acho, pensei comigo, não falei para eles, né? Eu acho que essa empresa não está madura para essa reunião. Então vou usar 1, 2 ou 3 reuniões para me certificar, deixa eu viver um pouco como é que essa reunião está acontecendo, e se eu continuar com esse diagnóstico, aí eu me posiciono. Dito e feito, passaram lá 2 reuniões, eu percebi que tinha um monte de problema na operação, nem justificava ter aquela reunião de conselho, porque tinham muitas coisas que a gente queria fazer a leitura do dia a dia, e o dia a dia não estava maduro para poder passar para a gente. Não tinha indicador, tinha lá um problema com os dados, etc. O sistema não estava adequado, e a equipe não era a melhor equipe que existia para poder dar explicação, fornecer. Aí eu falei, escuta, chamei lá os 2 principais sócios, falei, olha, a minha sugestão é a seguinte, a gente encerrar esse conselho, vamos pensar nisso um pouco mais adiante. E vamos atuar, a gente faz um comitê e a gente atua em forma de comitê para que essa meia dúzia, tinha mapeado meia dúzia de pontos aqui da gestão, a gente primeiro atacasse essa frente, a gente precisa fazer isso, vamos pedir ajuda, podemos trazer um especialista na área de operação, etc. A gente remodela isso, traçamos esse plano, tal. Um pouquinho de resistência, mas foi, e fizemos um plano para 1 ano de trabalho. E foi estratégico. Isso foi feito, etc. Rodou. A gente conseguiu, das 6 coisas, eliminar 5. Tem uma que ainda está sendo equalizada e deve ser até o final do ano equalizada. Ou seja, em 1 ano e meio, mais ou menos, eles vão resolver. E agora nós estamos com, agora isso feito, quem sabe a gente pode retomar num outro formato a nossa reunião. Ou seja, o estratégico era fazer aquilo acontecer. Era cuidar das pessoas lá, desenvolver, capacitar, trocar algumas pessoas, era resolver um problema grande de sistema que eles tinham, uma área não conversava com a outra, você pedia informação, não vinha, os relatórios estavam desconexos. Então como é que você vai sentar numa mesa se você não está seguro para isso, né? Então, o estratégico foi acabar com o fórum estratégico. Onde se discute estratégia? Aqui, acaba com isso, porque isso não é estratégico. Estratégico é a gente colocar energia lá na operação e resolver. Não era o momento. Não era o momento. Então, se você está com essa escuta e você está enxergando isso e você negligencia, você não ajuda essa operação, né? Então, é um exemplo de que se você for firme, escuta, estratégico é fazer aquilo que tem que ser feito. Ponto.
E da onde vem essa necessidade de pensar de forma estratégica a longo prazo? Você consegue diagnosticar isso? Por que que isso vem, né? É. Difícil. Você está com as perguntas Mas é uma boas. cultura? É cultura, talvez, dentro das empresas? Vem de do setor de marketing, de repente? Eu acho que, assim, na medida em que você vai crescendo numa empresa, né? Vamos pensar em executivos agora, né? Você vai seguindo a tua trajetória, você vai se envolvendo com questões que, vamos chamar assim, cada vez mais estratégicas, né? Então, o que eu preciso fazer para vender? Tem que produzir isso. Vamos pensar numa indústria lá. Compra matéria-prima, transforma, cria o produto, etc. Coloca na ponta, vende e pronto, entrega na casa do cliente. Quando você tem isso estabelecido, etc., as pessoas que estão ali garantindo são as pessoas que estão executando uma série de processos. Está lá. Cada um sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, como é que compra, como é que vende, como é que planeja e tal. Quando você quando você domina isso e você tem uma capacidade de liderança, você começa a liderar a equipe, bom, agora essa equipe está rodando. Agora eu posso pensar em outras coisas. Vamos criar mais produto? Vamos buscar outros mercados, etc. Então, à medida que você vai subindo na operação, o ar vai ficando mais rarefeito, você vai saindo das coisas de gestão para poder pensar. Eu acho que essa é a origem do negócio, sabe? Essa é a origem, sei lá, estou arriscando uma resposta aqui agora. Eu fico pensando porque a estratégia ela também é muito ligada às questões militares, né? Então, o que um general faria? Ele ia pensar quanto de pessoas ele tem, cada um na sua função lá, para então elaborar a sua estratégia. E não simplesmente pensar o que faria sem avaliar o que ele tinha ali em armas, em pessoas, em habilidades. Então, parece que acaba virando um conceito à parte, né, de algo que pode ser pensado só lá na frente, sem olhar primeiro o que você tem de recurso. Sim, sim. Né? Deixa eu te dar um outro exemplo, que é um exemplo agora também que pode funcionar super bem quando você pensa objetivos e desejos de uma família que era empreendedora. Olha só como é que é um pensamento estratégico, né? Eu estava junto, vivendo com essa família, eram 4 sócios, e para encurtar essa história, lá pelas tantas, esses sócios decidiram, olha, não queremos mais essa operação. O nosso, era a 3ª geração, o nosso avô plantou isso, os nossos pais usufruíram e trabalharam e fizeram crescer isso. Nós assumimos isso, só que o mercado mudou tanto nesses anos, nessas 2 gerações, que para que a gente continue competitivo, ou que a gente continue ainda usufruindo dessa riqueza que foi construída, tem que fazer ou muito investimento, ou temos que nos associar, etc. Enfim, fez um monte de análise e a conclusão é de que ia ficar cada vez mais difícil prosseguir. Então nós não queremos mais. A nossa família vai resolver desinvestir desse negócio e nós vamos colocar esse negócio à venda. A gente sabe que esse negócio estiver plugado num player que é maior, etc., pode somar com força, né? Então é estratégico para a nossa família não estar mais adiante desse negócio. Então quando você para pensar e resolve uma coisa da equipe de vendas, da operação, ou resolve alguma coisa que é um desejo dos próprios sócios ou da família, você está pensando de maneira estratégica. Você está fazendo aquilo que tem que ser feito. Né? E interessante isso, porque certamente eles atuavam ali, tem uma ligação muito forte nas empresas familiares com o negócio, né? Da pessoa com o negócio. E chegar a esse ponto de decidir, não é o que nós queremos mais, deve passar, deve ser um processo, não é do dia para a noite, né? Foi um ano de reflexão, né? Então, é um processo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você pode, algo que é estratégico, ou melhor, vamos dizer assim, aquilo que precisa ser feito pode estar na base da pirâmide ou no topo da pirâmide. Então, o que é ser estratégico? O conselho é para tratar de coisas estratégicas, então vamos olhar a pirâmide toda.
não significa que a gente vai lá fazer junto com a execução, mas a gente vai exigir, vai acompanhar que isso aconteça. Isso precisa conhecer bem o negócio e fazer um diagnóstico dele. Exige. Exige. Exige fazer diagnóstico, exige ter clareza do que precisa ser feito. Qual que é o risco disso? Fazer coisa que não precisa ser feita. Então você tem que ter um mapa. Olha, essas oportunidades nessa empresa são essas. Se a gente não fizer essas 3 coisas que estão aqui, nós não vamos conseguir pensar isso para o futuro. Então isso é estratégico. Ponto, é simples assim. Se dentro da cadeia de raciocínio de ações, se cada desdobramento estratégico vai chegar lá na tua estratégia, se eu sinto que essas coisas não estão acontecendo e eu não vou conseguir a minha meta, o que eu quero, isso é estratégico ser feito. É um pouco para tirar a discriminação. Né? Um pouco para que todo mundo possa ficar, né? Seja sócio ou seja executivo, ficar à vontade de tratar aquilo que tem que ser tratado. Se é um rótulo mais da gestão ou é um rótulo mais de uma questão societária, etc., não importa. As duas coisas podem ser estratégicas para a necessidade daquela operação naquele momento. Agora, falando de uma maneira mais geral, ser estratégico é algo nato ou é aprendido? Vou até tomar uma água aqui. Dá para aprender ser estratégico? Olha, eu acho que dá para aprender. Se você pegar... Eu parto do princípio de que quase tudo é construído no ser humano. Né? Tem uma parcela nossa que a gente nasce com... Outro dia a gente discutiu aqui sobre dom e talento, né? O cara tem o dom para música, parece que é uma coisa inata, né? Aquilo que parece que ele tem e você não tem. Sim. Né? Então a gente sabe que tem uma carga genética, que a gente tem tudo isso. Agora, a trajetória de um empreendedor, de um sócio, ela é feita de altos e baixos, de acertos e erros. Existe um processo de aprendizado. E do executivo também. Por isso é que quando você começa a tua carreira executiva, você está lá como estagiário, analista, coordenador, gerente, diretor e tal. E o empreendedor também, ele começa um negócio lá atrás, é pequeno, ou se é uma geração que assume, também é muito comum, começa lá, vendo como é que funcionam as coisas, até chegar numa posição de comando. Então, eu arriscaria dizer o seguinte, que a curva de aprendizado entre erros e acertos, ela tem uma parcela muito grande na constituição de você ser uma pessoa estratégica, saber o que tem que ser feito. Ler na operação o que precisa ser feito requer quilometragem, requer paciência, requer tombos, requer levantar depois desses tombos, não é da noite para o dia. Então, se a gente seguir esse raciocínio, é muito mais natural para mim pensar que é algo construído, aprendido, né? E aí a gente pensa no famoso e velho antigo lá, o pessoal do RH acho que usa até hoje ainda o CHA lá, CH, competência, habilidade e atitude. Eu tenho as competências, o conhecimento, eu estudei, eu tenho a habilidade, eu tenho a prática para isso e eu tenho uma atitude positiva de querer continuar fazendo isso. Então, quando você mistura quilometragem com estudo, você aprende, você vai aprendendo. Agora, para responder de uma outra forma, cada vez mais que eu chego em algumas empresas, ainda você tem o mito do operacional e do estratégico. Isso não está consolidado. Não é um aprendizado consolidado nas empresas. Mas eu acho que a construção é o grande passo para você poder dizer que ser estratégico a gente aprende. Nada como a experiência. Não é? Então, eu acho que hoje a gente foi fundo na estratégia. Fomos. Eu acho que a gente pode, em algum momento, também voltar a falar desse tema. Sim. A gente pode incluir um tema que trazer um pouco mais uns aspectos de liderança para esse tema que a gente já combinou, que a gente quer falar sobre Sim. isso, né? Eu acho que pode casar bem. Mas o recado é esse, assim, faça o que tem que ser feito. Simples assim.
Não adianta querer dar o passo maior que a perna. Então tem saída para quem quer ser estratégico. Tem. Então tá bom. Obrigada, gente. A gente fica por aqui. Obrigada, Cris. Obrigado, Vanduza. Até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima.